Então tá, pessoal. Nossa última aula a gente aprendeu a como interagir com uma imagem de satélite utilizando o Earth Engine. Agora a gente vai ver como interagir com uma coleção de imagens, porque é legal trabalhar com uma imagem. A gente tem algumas funções que só funcionam quando a gente está trabalhando na escala de uma imagem. Porém, para extrair todo o potencial do Earth Engine, a gente acaba trabalhando com uma coleção, né? Uma coletânea de informações. Então, eu vou escrever aqui no meu novo script, tá? Que a gente vai trabalhar com coleções de imagens. Vou chamar que no Earth Engine a gente chama assim de Image Collection, tá bom? Onde é que a gente pode acessar essas informações? A gente pode vir aqui na barra de pesquisa e procurar qualquer coleção de imagens de nosso interesse. Vou escrever só Landsat para mostrar um exemplo. Então, todos esses aqui são coleções de imagens do Landsat, tá bom? A gente vai ver que tem várias variações. E eu estou interessado em mexer com uma específica que eu vou escrever, melhorar minha pesquisa. Vou botar 8 surf. Eu estou interessado em trabalhar esta aqui. Achei, tá bom? Então a gente acessa a página da coleção. Aqui tem como a gente chama essa coleção. A gente pode clicar aqui para copiar, tá? Aqui a gente tem algumas informações, as bandas, como a gente já tinha visto antes, pixel o pixel que classifica a imagem, questão de se ela é a imagem onde há água, onde há nuvens, onde há sombras, onde a imagem está sem interferência de qualquer uma dessas de nuvem. Então isso aqui a gente já vai trabalhar também. Aqui algumas propriedades, tá? O significado das propriedades e os tipos, né? Qual vai ser o tipo retornado. Enfim, a gente pode, ao invés de copiar e colar essa linha de código no nosso editor, a gente pode importar apertando esse botão. Então, se eu fechar aqui, ó, ele importou a coleção que eu quero trabalhar, tá bom? Eu vou alterar o nome aqui para L8, tá bom? Então, minha coleção eu estou chamando de L8. Poderia ter feito isso, ó, L8, e utilizado essa parte do código que eu copiei ali da coleção. Mas eu preferi deixar assim, eu acho mais, fica mais agradável. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero pegar todas as imagens Landsat da, do satélite 8, né, do Landsat 8, que estão em um intervalo de tempo. Para isso, a gente tem que definir essas datas. Então eu vou criar um start date, tá? Uma nova variável. E esta data eu vou dar do tipo texto, tá? É a forma mais simples de a gente fazer isso. Eu vou escrever ano, mês e dia, tá? 01, tá bom? Já que a gente está trabalhando com a formatação americana. E vou escrever o end date, né? A data final, que vai ser 2016, 12/31. Está bem? Essas são as datas que eu quero obter imagens. Porque se eu simplesmente selecionar todas as imagens que estão nessa coleção, vão ser várias. Então o processamento vai ser demorado e a gente não vai conseguir fazer o que a gente quer, que é criar uma imagem RGB para todo o Rio Grande do Sul, tá? Utilizando todas as imagens disponíveis nesse intervalo de tempo.
Então a gente fez as datas. Agora eu vou criar uma nova variável que vai ser a minha coleção filtrada. Vou pegar L8, vou usar o comando filterDate, está bem? Vou selecionar as minhas datas e, feito isso, eu posso fazer outras filtragens. Por exemplo, até agora eu só filtrei início e fim, né? Só quero imagens que estão nesse intervalo de tempo. Porém, ele vai me retornar todas as imagens globais. Ele não sabe ainda qual é a região que eu quero. Para isso, eu posso delimitar utilizando uma geometria. O jeito mais fácil aqui é a gente pegar um desses comandos e desenhar, né? No caso aqui eu peguei o retângulo e só fiz o retângulo para a área do Rio Grande do Sul. Vou dar uma ajeitadinha aqui, tá? Porque assim, eu vou usar essa geometria e dizer, eu só quero imagens que estão inseridas dentro dessa geometria, tá? Para isso, eu tenho que acrescentar um novo comando, que vai ser .filter bounds, tá? Definir os limites. E vai ser a minha geometria, tá? Que vou até mudar o nome aqui, vou chamar de geome. Tá bem? Perfeito. Agora eu tenho já filtrado todas as imagens nesse intervalo de tempo dentro dessa geometria. Eu vou deixar invisível, né? E bom, os parâmetros de visualização serão os mesmos que a gente viu na aula de imagem, mas aqui para Landsat 8. Então, eu vou criar novamente mínimo 0, max 3000, o gama e as bandas, que como eu falei na última aula, no Landsat 8 são a B4, B3 e a B2. Tá bem? Então, eu vou adicionar no mapa e vamos ver o que a gente vai encontrar. Pego isso, adiciono os parâmetros e vou escrever aqui L8 com. O que vai acontecer? Se eu fizer só isso, sem mais nada, a gente vai observar o seguinte. A gente vai observar uma sobreposição de imagens. Porque a gente não fez nenhum tratamento. A gente simplesmente pegou todas as imagens daquela coleção e adicionou no mapa. Então a gente tem essa coisa aqui que não dá para ver direito. Tem imagem com nuvem, imagem com diferenças entre as cenas. Não tá uma coisa legal. A gente pode transformar essa coleção de imagens numa única imagem. A gente vai reduzir essa informação. Enquanto a gente aqui agora, se eu fizer o print disso aqui, ele me retorna uma coleção. Aqui, ó. Vamos ver se ele vai, ó. São 673 imagens e que estão dentro dessa coleção. Eu quero melhorar a visualização disso e para isso eu posso aplicar algumas técnicas, como por exemplo, eu posso querer visualizar a média dessas imagens. Eu vou pegar toda essa imagem e fazer uma média, uma mediana. Então, como é que a gente faz isso? Eu vou até colocar aqui, ó. Eu sou uma coleção. E eu vou printar aqui. Eu sou uma única imagem. Isso é importante entender porque certas funções só funcionam para a imagem e outras funções só funcionam para coleções. Então, muita gente se confunde nessa questão, tentando aplicar uma função que só funciona para coleção de imagens ou só funciona para uma imagem. E a maioria dos erros que as pessoas me perguntam envolve isso. Então, fique ligado em relação a essa questão. E como é que eu vou fazer essa conversão de uma coleção para uma imagem única? Eu vou aplicar uma média, por exemplo, que é esse comando.
a gente vai ver aqui, ó, que já aparece, ó, aqui é uma coleção de imagens e aqui é só uma imagem que aplicou a média para todas as bandas, para todas as áreas. E se eu adicionar no mapa, vejam o que vai acontecer. Eu fiz uma média de todos os pixels das imagens dentro da coleção. Então, é L8 min. Então, ó, a gente vê que tem que ocorreu a média, só que a gente tem uma coisa atrapalhando nossos planos, que é as nuvens, certo? É, como a gente está numa região, toda a região do Brasil, aliás, tem muita incidência de nuvens ao longo do ano, algumas mais, algumas menos, então a gente tem que lidar com esse problema. Uma forma é a gente usar as propriedades da coleção, que eu mostrei para vocês. A gente tem aqui essa propriedade chamada Cloud Cover. A gente pode dizer que a gente só quer imagens com poucas nuvens ou nenhuma. Como a gente faz isso? A gente vem aqui de novo na coleção e escreve, vamos deixar bonitinho, filter meta data, ok, metadata. A gente vai dizer qual é a propriedade, em aspas simples, e se a gente quer valores maiores ou valores menores ou iguais. No caso, a gente quer valores menores que 10% de cobertura de nuvem, tá? Esse é um valor razoável. Ó, e a gente vai perceber até nessa saída que aqui está dizendo 673 elementos. A gente rodar de novo, esse número vai cair, ó, 210. Vejam vocês que o resultado já melhorou. Ainda a gente tem uma descontinuidade, né? E temos a questão das nuvens. Mas os resultados são melhores. Se a gente diminuir esse valor, provavelmente a gente vai obter um mosaico limpo de nuvens. Porém, a gente vai ter poucas imagens. E isso pode atrapalhar para certas aplicações. Então, uma outra maneira e também a mais interessante é a gente remover esses pixels classificados como nuvem. O próprio Landsat, produto Landsat, possui uma banda que classifica esses pixels através de códigos que vocês podem acessar no site da SGS, né, responsável por gerenciar os produtos Landsat. E com esses valores de pixels, a gente pode dizer: eu não quero esses pixels nas minhas imagens e eles não vão entrar na minha média e eu vou poder fazer um mosaico limpo. Como a gente vai fazer isso? Eu vou apresentar então para vocês a forma de fazer uma função no Earth Engine aqui no JavaScript. A gente vai então escrever uma função que vai remover a cobertura de nuvens vai remover todos os pixels de nuvens que estão na minha coleção de imagem para depois eu fazer meu mosaico. Como a gente vai fazer isso? Function, tá? É assim que a gente vai chamar uma função. Depois que a gente chama, a gente tem que dizer qual que vai ser o nome da variável. Eu vou chamar de CloudMask, tudo bem? Vocês podem chamar do jeito que vocês quiserem. Como qualquer função, a gente tem que dar as entradas. Então, no caso, a nossa entrada vai ser a imagem, tá? Vocês já vão entender o que, como isso se faz. E a gente então abre a função e vamos dizer o que tem que fazer. A gente tem que criar uma variável que vai se chamar, no nosso caso, pixelQA, tá? Porque esse é o nome da banda que classifica os pixels dentro de uma imagem Landsat. Então, eu vou pegar essa imagem, selecionar a banda pixelQA, tá bom? E agora a gente vai criar máscaras, tá? A gente vai selecionar os valores de pixels que são classificados como nuvem ou como sombra de nuvem,
que estão atrapalhando o nosso 1, 2, 3 e agora a gente vai selecionar só os valores de pixels que são classificados como livres de nuvem ou livres de qualquer 1, 2, 3. E agora a gente vai selecionar os pixels que a gente tem interesse de manter nessas imagens, tá? Então, como a gente vai fazer isso? Eu vou chamar de C1, tá? É só um nome para a gente poder avançar. E vou selecionar valores de pixel iguais, tá? A 322. Da onde eu tirei esse valor? Daquela tabelinha que eu falei para vocês, que fala o que significa cada classificação dentro do pixel QA, né? Cada valor. Aqui no caso é superfície limpa sem a presença de nuvem. Tá bom? A gente também tem que selecionar os pixels que são classificados nessa máscara como água. Esse código é o 324, né? Água, corpos hídricos em gerais, que são maiores que o tamanho do pixel, então a gente consegue mapear eles. E por fim, também queremos selecionar uma classificação onde indica que os pixels são na área de relevo, na área montanhosas. Esse código é 1346. Se vocês forem atrás dessas informações, vocês vão ver que esses dois é o suficiente para fazer muita coisa. Isso aqui é mais um preciosismo meu. Tudo bem? Vou botar relevo aqui. Relevo. A gente cria então uma máscara, tá? E para isso a gente vai dizer que a gente quer esses pixels ou na war estes ou este, tá bom? O que eu estou dizendo aqui, isso aqui vai me retornar uma máscara 0 e 1, em que se ele for se o pixel estiver classificado nesse valor aqui, ele me retorna 1, ou se tiver nesse, ele me retorna 1. Os demais, que a princípio serão os que estão cobertura nuvem, que são a cobertura de nuvem, vai ser 0. A máscara então vai classificar esses pixels como 0. Então, a gente vai mascarar as nossas imagens, tá? E a gente vai retornar isso, porque uma função tem que retornar alguma coisa, aplicando um update mask. Porque aqui a gente cria uma máscara 0 e 1, e aqui a gente mascara as bandas, a imagem por si só, entendeu? A gente vai remover os pixels que a gente não quer, que são os que estão classificados como 0. Perfeito, temos o nosso código de máscara de nuvens para Landsat 8. Se você quiser fazer a mesma coisa para o Landsat 5 ou para o Landsat 7, vocês precisam ver quais são esses códigos, tá bem? Às vezes, em alguns fóruns, se vocês não encontrarem na internet esses valores, vocês podem perguntar aqui nos comentários. E como a gente vai aplicar essa função na nossa coleção de imagem? A gente vai usar um comando poderoso do Earthend, que é o .map. Esse comando ele é muito importante para diversas aplicações, tá? E ele basicamente vai fazer o quê? Ele vai aplicar uma função, que é a que tu vai determinar, e vai aplicar essa função para cada imagem dentro da tua coleção. Então, a minha função que eu criei é a Cloud Mask, tá bem? Estão vendo? Então, eu vou aplicar esse ponto .map na minha coleção, tá certo? Esse ponto .map não serve para aplicar numa imagem só, ele aplica em coleções. E para cada imagem dentro da minha coleção, ele vai fazer isso, tá bem? Perfeito, então. Vou botar meu ponto e vírgula e vou botar para rodar de novo.
Olha só. A gente consegue ainda ver uma nuvem ou uma falha ou outra, né? Mas os resultados já estão muito melhor do que na primeira vez que a gente é, colocou essas para visualizar. E a gente consegue melhorar a qualidade da imagem se a gente aumentar o número de imagens dentro da coleção, tá bem? Então, eu posso até remover ou aumentar a tolerância de cobertura de nuvem para a gente ter um maior número de imagens, já que a gente está mapeando, né? Mas está, ao meu ver, está bem interessante aqui. Consegue ver tudo. A gente também pode usar outros, se não gosta de utilizar a média, a gente pode usar a mediana, que vai trazer um resultado um pouquinho diferente, mas não sei nem se a gente vai conseguir observar neste exemplo. Em outros a gente consegue. Vocês podem até testar mexendo nos parâmetros aqui. Por exemplo, a gente pode aumentar o período, né, de análise e aplicar novamente. Eu quero visualizar aqui só a minha média. A gente vê uma falhazinha aqui, alguma imagem que está contaminando. Talvez se a gente aplicar a mediana, resolva isso. Resolveu. Perfeito. Tá? Então, esse aqui é o nosso exemplo de coleção de imagens no Earth Engine. A, a próxima aula vai mostrar como a gente vai trabalhar com vetores dentro da plataforma e depois a gente vai ver mais aplicações e mais ferramentas das coleções de imagens e também de como fazer alguns estudos de caso, tá bom?